Com a ajuda de Deus, vamos falar alguma coisa sobre um mal que vem acontecendo com toda a humanidade. E também existe no meio da nossa irmandade. Nós temos e lamentamos de alguns fatos que ocorreram já com irmãos e por cujo motivo nos vem assim uma responsabilidade em manifestar um aconselhamento à nossa querida irmandade. Tem havido já em vários lugares pessoas que, sofrendo pelo mal da depressão, isto virou hoje, por conta da forma de viver, um mal muito abrangente. Difícil alguém que não sofra ou que não haja momentos depressivos que debilitam o seu viver. Isso acontece com qualquer um. As contrariedades da vida, as dificuldades que aparecem, muitas vezes nos fazem estarmos impotentes diante de situações. E isto faz então com que percamos o nosso bom humor e uma tristeza nos invade. E por conta disso, então, acabamos vendo que a vida parece não deixar para nós nenhuma expectativa boa. Para os fiéis a Deus, irmãos, de fato, a expectativa de coisas boas na vida terrena, isto são relativas às condições que existem, que não depende de ser crente ou não. A situação terrena acontece para todo mundo, dificuldades são iguais para todos, assim por diante. Mas nós que servimos a Deus, o Senhor tem nos dado um poder, irmãos, que é o poder do Espírito de Deus que habita em nós. Este poder, ele deve ser suficiente para suplantar qualquer sentimento que venha obstruir a nossa forma de viver em paz. Isso nós alcançamos através da oração e da nossa comunhão com Deus. Mas o que vem acontecendo, irmãos, lamentamos, tem havido suicídios de nossos irmãos, até de crianças, que diante dos males que supostamente veem ou esperam, sentindo-se impotente para avançar, perde as condições de viver e não encontra outra alternativa senão deixar esta vida. Ora, irmãos, isto é um grande mal e nós precisamos combater isto. Quando percebermos que alguém está nesta situação da nossa casa, da nossa família, a própria pessoa não reage, porque quando chega a este ponto, a pessoa já não encontra motivos para uma reação positiva, acaba se entregando a uma situação de derrota. Isto precisa de ajuda de alguém. Por autoajuda não consegue, é necessário que quem está bem coopere, ajude aquele que não está bem. Primeiro, irmãos, é claro que nós somos filhos de Deus, resgatados pelo Senhor Jesus, e o poder da oração está em nós. Mas também o que nos cabe fazer é o nosso dever, então temos que fazer. Os irmãos sabem que existe hoje meios para poder cooperar com quem está nesta situação assim de uma queda emocional muito forte, que pode levar a pessoa então aos males da depressão. Os tratamentos que tem pela medicina, de certa forma ajuda, mas também, irmãos, aconselhamento com pessoas que têm conhecimento, psíquicos, que podem cooperar e ajudar a pessoa a reaver outra vez a sua autoestima e a sua força para poder lutar, existem. E nós devemos de recorrer, não existe mal nenhum.
procurar auxílio de quem tem conhecimento científico, que pode nos orientar. Isso é um desrespeito à vida espiritual. Por quê? Porque muita gente ainda do nosso meio, até irmãos do ministério, costumam dizer ou até pensar que isto seja espíritos. Há quem diga espírito de depressão. Não é isso, irmãos. Depressão é uma doença psíquica que ela toma qualquer um. Pode ser espiritual ou não. É claro que os que são mais voltados a Deus, de certa forma, têm uma certa proteção contra os males desta vida. Mas não podemos dizer que uma pessoa que está sofrendo depressão, ela é possessa, ou um espírito domina ela. Isso não pode dizer, é doença. Também não podemos negar que os espíritos, que o mundo está cheio, irmãos, de espíritos de todo tipo de maldade, de sentimentos e assim por diante, que eles têm maior facilidade de dominar uma pessoa doente psicologicamente do que uma que está sã. Todas as pessoas no mundo não precisam ser crentes, mesmo não crendo em Deus, nada disso, estão sujeitas aos efeitos dos maus espíritos. Só que a pessoa, estando com boa saúde mental, resiste. A pessoa não é crente, nem crê que Deus existe, mas vem esses pensamentos ruins, ela dá um jeito, se distrai, faz qualquer coisa e vai levando a vida. Então, não podemos dizer que a pessoa está depressiva porque um espírito pegou. Os espíritos, sim, têm força quando encontram fraqueza. Enquanto uma pessoa debilitada emocionalmente, por algum problema que aconteceu, jovem, que o namoro foi uma decepção, mulher, que o casamento é uma decepção, marido também, filhos que veem nos pais insucesso no matrimônio, e isto vai caminhando, crescendo, pensamentos negativos abrem portas para que espíritos encontrem facilidade de inserir maus pensamentos na pessoa. Entenderam, irmãos? Existem, como nós temos visto, irmãos e irmãs que chegaram a uma situação depressiva tão grave que foram realmente influenciados por espíritos malignos. Mas não podemos dizer que são possessos porque pecaram, porque isso, porque aquilo. Isso não nos convém dizer. Mas podemos sim dizer que mentalmente estão enfermos e as portas se abrem e qualquer coisa pega. Um vício, o alcoolismo pega. A pessoa fica numa situação de queda emocional tão terrível, ele encontra um alívio no álcool e se torna um alcoólatra. Outros em outras drogas que está cheio por aí. E não precisa ser pobrezinho, aquele que não tem nada. Gente que tem muitas posses de vida abastada também acontece o mesmo. Ficam dependentes. Dependentes do álcool, do alcoolismo, torna-se um alcoólatra. Dependente do fumo, do tabaco, se torna um dependente, um fumante. Dependente de drogas que se aspiram, dependente de drogas que se injetam, que aquilo dá uma impressão de alívio, mas aprofunda a pessoa cada vez mais e ela se autodestrói. Tem recurso? Tem recurso, não da própria pessoa. É preciso auxílio de alguém, familiares, percebendo que algum da família não está bem, está se decaindo, converse, fale, procure alegrar, procure levar para lugares onde esqueçam um pouco dos problemas, irmãos. Isso aí ajuda. Congregar ajuda. Orar. Pessoa depressiva já não quer nem saber de orar mais, porque fica difícil. A mente já não ajuda mais e assim por diante. Irmãos, existe recurso na medicina, na psicologia,
é um bom e grande auxílio. É claro que psicólogo, se procure aqueles que têm a mesma fé e crença que nós temos, para que não induza a pessoa a uma outra situação. Tem irmãos, tem irmãs psicólogos que podem ajudarem muito. O adolescente, por exemplo, pelos insucessos que vê, dificuldade, quer fazer um curso que ele tem prazer, não pode porque as condições financeiras não permitem. Almeja tanta coisa na vida, não vê futuro. O horizonte dele é muito curto, não vê nada. Se deprime, busca auxílio lá fora, encontra amigos, encontra coleguinhas que estão na mesma situação e que estes, por desconhecer a doutrina cristã, entregaram-se aos vícios, às práticas, até imorais, e acabam se convertendo a vida cristã para uma vida mundana e se perdem. E muitas vezes os pais, vendo o adolescente nesta situação, que não quer conversar mais, fica fechado nos quartos, não conversa com ninguém, não quer assunto com ninguém, na reunião de jovens já perde a amizade com os irmãozinhos, fica isolado. Esses indícios demonstram claramente que precisa de ajuda. E ajuda, irmãos, os pais, se não tiverem condição de poder ajudá-los de forma psíquica, orientando, animando, entendendo, brigar, não, ofender, maltratar e ameaçar, é a pior medida que existe, porque aí lança o filho fora de casa, é abraçar o filho, mesmo que as suas condições não ofereçam expectativa de melhora, abracem, porque Deus nos abraça, irmãos. Quando nós estamos ruins espiritualmente, o Senhor não nos manda embora da igreja, Ele nos abraça. É certo que existe quem, muitas vezes, até pregando, mostra a porta da saída, mas isso não vem de Deus, não. O Senhor não manda ninguém embora, o Senhor abraça. E vamos abraçar também. Ver um ente querido da família que está depressivo, alegra com ele, busque com a pessoa, fazê-lo sentir que a vida terrena é uma dádiva de Deus, ainda que seja com provas, ainda que seja uma vida de trabalhos, de angústias, mas faça eles saberem que isto é condição de vida para todo mundo. Mas os espaços que Deus nos dá de nos alegrar, alegremos-nos com aquilo que Deus nos dá. Mas procure orientação médica. Tem então os psicólogos, mas tem também a psiquiatria. Muitos pensam que psiquiatra é somente para cuidar de louco. Não, irmãos, a loucura é o último estágio. Mas antes da loucura, tem outras fases que começaram aqui pela depressão e vai aumentando. Vem síndromes de muitas coisas que aparecem no enfermo, mas que dava para se corrigir. Se não corrigir com um trabalho de ajuda e autoajuda depois, tem as correções que faz, irmãos, por tratamentos que a psiquiatria ela indica e ajuda, corrige. Muitas vezes o problema da pessoa ele existe por alguma deficiência orgânica que nós não somos médicos, não sabemos, mas a medicina que se atém a este tipo de enfermidade conhece e sabe muito bem como corrigir os defeitos do nosso organismo, cujo efeito leva a pessoa a sofrer doença cerebral. Então existe recurso. Não vamos ignorar, irmãos, porque algum tempo atrás falar isso na igreja era ruim demais. Meu Deus, onde já se viu falar isso na igreja? Mas agora é obrigado a falar, porque se não falar aqui, onde é que vai se falar isto? Entende, queridos irmãos? Precisa ajudar quem está em necessidade, orientar, fazer tudo o que for possível. Não conseguiu êxito, busque a medicina, porque Deus preparou. Lucas era médico e andava com Paulo, e Paulo certamente recolheria dos efeitos que naquele tempo, embora de forma muito rudimentar, mas ele era médico, porque ele sabia
coisas da medicina. Não vamos, irmãos, hoje ignorar. No nosso meio há uma infinidade de irmãos formados em medicina de todo quanto é especialidade. E irmãs também. Tem irmãs psiquiatras, tem irmãos psiquiátricos, tem irmãos psicólogos, tem de tudo quanto é tipo que, não digo graciosamente, mas também pode. Mas amorosamente tratar dos seus irmãos que necessitam. Então, precisando, irmãos, recorram, porque disse o Senhor na palavra: esforça-te que eu te ajudarei. Vamos fazer força naquilo que está em nossas mãos. O efeito e a ajuda virá de Deus. Deus seja louvado. Amém.